Produzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta, donos da bola. Para você que está chegando agora, falamos um pouco aqui sobre a questão do Atlético e essa terra arrasada que alguns estão querendo colocar no Atlético e até mesmo no Cruzeiro, mesmo com os questionamentos ao trabalho do David. Apesar de ter apenas 8 jogos no comando do Cruzeiro, o técnico David é questionado por parte da torcida. No domingo, as vaias demonstraram insatisfação dos cruzeirenses. Vamos ver aí, depois a gente fala aqui. Roda aí. Empate em casa no clássico contra o América e vaias da torcida. Eu, como torcedor, eu faria o mesmo, né? Eu venho no estádio, eu quero ver meu time ganhar, né? Independente se ganha de 1, de 2, de 3, eu quero ver meu time ganhar. Tudo bem que foram apenas 8 jogos à frente do Cruzeiro, mas os números explicam os questionamentos que vêm das arquibancadas. A Raposa venceu 4 vezes, empatou 3 e perdeu 1. No Campeonato Mineiro, em 5 rodadas, foram só 5 gols. Pouco para um time com a promessa de ser ofensivo. Um time como o Cruzeiro, ele vai ter que se expor o tempo todo, ele vai ter que jogar para cima assim, do adversário, propor o jogo, para que a gente possa ganhar os jogos. A falta de resultados obrigou o David a fazer ajustes no time, com a entrada de um terceiro volante na equipe titular. Como eu falei, eu tentei montar um sistema no 4-2-3-1, né? E pelas peças que nós temos, nós não conseguimos jogar defensivamente, nós só conseguimos jogar ofensivamente, defensivamente nós não conseguimos recompor. Então a gente tem que ter humildade, dar um passo para trás e jogar, e mudar o sistema e jogar da forma como a gente vinha jogando, né? Independente da formação tática, fato é que o técnico David ainda busca a equipe ideal. Vale lembrar que o Cruzeiro não é o único clube grande do país a sofrer com equipes de menor expressão. O treinador pede paciência. Nós empatamos contra o RT em casa, muitos criticaram, e o Atlético foi e empatou. O Atlético foi e perdeu. O Palmeiras acabou de perder hoje contra o 15, né? Contra a Ferroviária. O Corinthians ontem sofreu para ganhar até os 46. Né? Então tem que ter calma, tranquilidade. Estamos na quinta rodada. Eu queria que o time estivesse voando. Mas futebol não é assim. Futebol você tem que formar um grupo, formar uma equipe, né, dar padrão para que a gente possa estar bem assim na competição. Ídolo Cadu Doné. Eu estava dizendo aqui na redação, estava batendo um papo ali o Stefano Marquezine, que começa hoje com a gente aqui, grande Stefano Puc, o Alexandre Dolabella e a Dimara, a gente fazendo uma resenha ali, participação especial do Wesley, que é cinegrafista, mas sabe mais do que todos nós aqui. É difícil, né? Porque você quer um treinador que tenha um desempenho excepcional, números excepcionais, que o time jogue por música, rapidamente, que ele seja um cara extremamente desembaraçado nas coletivas. Que ele te explique tudo. E fica difícil. Automaticamente, quando você empurra para as costas do David toda a responsabilidade, querendo tudo isso dele, você tira a responsabilidade das costas de um monte de gente, de jogadores passando pela diretoria. Gente, a qualidade do grupo de jogadores do Cruzeiro caiu mais ainda em relação ao ano passado. Aí o Eduardo já está olhando para mim com o olho... Espera aí, calma. Aí o Eduardo já está olhando para mim com aquele olho grande dele. Não, mas o time foi reforçado. Ok. E que nota você dá aos reforços? Até o momento. Então, se você não consegue dar uma nota até o momento aos reforços, tem que dar tempo para desenvolver o trabalho. Ou então, eu estou errado, a diretoria fez todas as contratações corretas? Qual foi a mudança do time do ano passado para desse ano? Ceará e Williams. Você acha que não perdeu com isso?
Pode ter perdido. Você gaguejou. Mas porque eu lembrei do David, eu gaguejei. O David, ele não estava de acordo com a diretoria, não? Será que a diretoria obrigou o David a abrir mão de Williams e Ceará? Eu acho que não. Não sei se ele foi Eu acho que não. E outra, deixa eu só concluir, ele falou que quer que a gente tumultue. Deixa eu só concluir. O que o torcedor do Cruzeiro cobra do David, do time nesse momento, Everton, é que o Cruzeiro jogue, no mínimo, o que jogava com o Mano Menezes no final do ano passado. Um time que fez uma ótima campanha no retorno, ficou entre as 5 melhores campanhas no retorno, time que não perdia jogos aqui em Belo Horizonte, que jogava muito bem aqui em Belo Horizonte, é praticamente a mesma equipe. O mínimo que o torcedor do Cruzeiro quer, e o mínimo que eu cobro aqui no programa, é que o Cruzeiro apresente o futebol que estava apresentando no ano passado. E caiu demais. Por causa de Ceará e Williams, o Cruzeiro acabou do ano passado para cá? Não, me ajuda aí. Eu não estou jogando nas costas do David, não. Os jogadores também são culpados, tem uns que não estão jogando absolutamente nada. Mas o David tem que apresentar alguma coisa, não apresentou nada. Você entrou exatamente onde eu queria. Tem jogadores que não estão jogando absolutamente nada, então a qualidade caiu. Até porque o David mudou o campo. Claro que não caiu. Claro que caiu. Não caiu. Agora veja só. Chegaram 500 jogadores. 500 jogadores que vocês ainda não conseguem dar nota ao trabalho dos caras porque não tem tempo. Se não tem tempo, o David precisaria de mais tempo. Nem o David não, os caras para jogar. Então, o que eu estou dizendo aqui, é o seguinte: o time, as contratações que o Cruzeiro fez qualificaram consideravelmente o grupo. O Cruzeiro é um time que joga capenga pela esquerda. Esse que piorou. O Cruzeiro pra começar. Os números são os mesmos do Mano, tá? O Cruzeiro é um time que joga capenga pela esquerda. O Pisano é um cara que chegou ao Pisano, que joga pela direita. O David não põe um cara pra jogar. Ou ele é ruim, ou ele tá mal fisicamente, ou o David não gosta dele. Aqui, o cara tem que achar as contratações do Cruzeiro as piores do mundo pra achar que o elenco piorou. Porque o Cruzeiro manteve o elenco, perdeu 2 jogadores medianos, né? O Ceará, jogadores, um lateral direito burocrático. Mas se tivesse, aí seria titular. Mas é um lateral direito. Ok. O Williams, será que nem o Romero não é melhor que o Williams? Pelo menos. O Williams tá aqui pra seleção, né? Brasileiro. Mostrou, né? Então, assim, eu nem tô dizendo que as contratações foram maravilhosas, não é isso não. Só que não dizer que dizer que piorou é pesado demais. Então melhorou. Eu acho que piorou o comando técnico. O time, então melhorou. Então a culpa é do David mesmo. Ele, pra mim, é o principal. Não me mostrou nada. Eu falei aqui ontem. Eu não acho que tem que mandar embora, mas eu me arrependo de ter sido a favor da efetivação dele. Hoje eu me arrependo. Tá. Só que os números do David hoje são idênticos aos do Mano. Números, então tudo bem. Mas desempenho tem números. Ele não ganhou nada. Mas desempenho tem números. Tá ruim. O desempenho tá ruim. Pois é, mas os mesmos números do Mano, gente. Mas o desempenho inclui os jogadores. O desempenho dos jogadores também, mas o desempenho do David está péssimo. E outra não me mostrou nada. Eu não acho que foi a pior coisa possível as contratações. Só acho que contrataram demais determinadas situações e pouco no que realmente necessitava. Se você perdeu o Ceará, a imaginação que a gente tinha era assim, o Mike vai dar certo. Não deu certo, vai buscar outro lateral. Eu acho que o Cruzeiro está com sérios problemas de lateral. O Cruzeiro tem 2 anos que fala no armador. Cadê o armador? O Cruzeiro tem problema de armação. Pois é, Gilmar, eu concordo com você. Entendeu? Só que no ano passado já não tinha. Mas é o que eu estou dizendo, é a qualificação. Agora, gente, o Mano chegou numa outra estrutura. O Mano chegou, você querendo ou não, um cara que foi técnico de seleção brasileira, técnico do Corinthians, ele tem uma experiência diferente, ele tem um repertório diferente de um cara que está começando. Caiu de produção no papel. Quem que apostou? Caiu no comando técnico. A responsabilidade é de todo mundo que colocou ele lá. De quem contrata, de quem assimila, de quem tá jogando com ele, dos jogadores que se uniram para que ele fizesse. A responsabilidade é de todo mundo. Não dá para jogar o cara sozinho numa situação dessa, gente. Eu fui favorável à manutenção do David e acho que ele merece um voto de confiança, que merece um pouquinho de paciência. Agora, se o time não engrenar, se o time não jogar bem, se o time for pior... Calma aí, daqui a pouco eu falo. Se o time for pior do que o do Mano Menezes, se o time for pior do que o Mano Menezes, a culpa vai ser do David. Porque o elenco dele no papel é melhor do que o elenco que o Mano Menezes tinha. E não estou nem entrando no mérito se as contratações foram maravilhosas, se o elenco é ótimo, se é apenas ok, mas melhor do que o do ano passado é. Porque saíram só 2 peças que, convenhamos, o Mena saiu quando? São bem burocráticas. Também agora. O Mena já era reserva do Fabrício. Tudo bem, mas hoje
Cruzeiro não tem, mas se o Mena estivesse, ele seria titular. Uma qualificação nas laterais. Não, eu acho curioso falar que Ceará e Mena e Williams não são essa Brastemp toda, mas tivessem seriam titulares do time. Mas hoje fazem falta, eu acho. O elenco do Cruzeiro, como tudo aqui é comparado, comparando com o do Atlético, é pior. O elenco do Atlético é melhor. O Atlético contratou melhor do que o Cruzeiro. Ponto. Essas duas coisas, comparativo. Né? Principalmente com o Cleiton e com o Robinho aí no final. Agora, comparado com o ano passado, o time do Cruzeiro melhorou. Não na prática. O elenco? O elenco melhorou no papel. Eu concordo. E se não voltar a jogar mais ou menos no ritmo do Mano Menezes, você vai achar que a diferença é o treinador mesmo. E o Cruzeiro caiu de produção do Mano Menezes jogando Campeonato Brasileiro contra os melhores times do Brasil e caiu de produção jogando o Campeonato Mineiro. O David não consegue repetir o trabalho do Mano no Mineiro. Por isso que eu falo, você perguntou prazo, para mim até abril. Eu acho que eu daria mais um mês pro David me mostrar alguma coisa. Porque também você não pode segurar até junho. Aí acabou o ano. E aí, ainda dentro das comparações aí, acabou o ano em junho, né? O Mano chegou depois de junho e quase pôs o time na Libertadores e o ano com o Eduardo termina em junho. Tudo bem. Então é o seguinte, eu perdi o raciocínio completamente. Eu estava emplacando aqui um raciocínio, perdi completamente. Você não consegue ser confrontado. Quando você é confrontado, você perde as estribeiras. Não. Você quer ser o dono da situação. Absolutamente. Você está chamando a atenção para uma coisa que não tem a menor relevância. Você está dizendo que o elenco se qualificou. Aí perdeu o Mena, que seria titular hoje. Você fala que o Mena não seria titular na vaga do Fabrício, eu parei. Parei. Mas o William seria... Aí vocês estão falando, o William seria titular no Cruzeiro? Sim, senhor. E o Ceará, se estivesse aí, seria titular no Fabrício. Mas o David abriu mão desses caras. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Tem situações que acontecem dentro do clube que o treinador não é consultado. Mas ele foi consultado. Para contratação e para dispensa de jogadores. Veja bem, eu não estou dizendo aqui, para deixar bem claro, que o David vai resolver todos os problemas do Cruzeiro, que vai ganhar tudo e que o time é espetáculo. Nada disso. Pelo contrário, eu estou dizendo o seguinte. O time é uma... O que eu estou dizendo é o seguinte, o grupo não foi qualificado ou não está como deveria. Estou falando de boas contratações, de jogadores que chegam e entram como titulares absolutos. Não são. Ponto. Tanto que não entraram. E aí passa, quando o Pisano vem e não joga. Quando o Sanches Minho entra e o pessoal... Não está jogando nada. Pois é. Então, aí a culpa é do David. Se bem que é do Pisano, não, porque não jogou ainda. É o que eu falei, ele não é o único culpado, mas quando eu critico o David, é que você vem defender, você fala, não pode, tem que dar tempo. E esse negócio, negócio do Mena é uma coisa bem relativa, porque você mesmo está utilizando como parâmetro de comparação a era Mano Menezes. E na era Mano Menezes, o titular era o Fabrício. Então, com o mesmo jogador, com a mesma formação, ele caiu porque o conjunto até aqui não deu liga. Lembrei que ia falar sobre... Então, assim, se o Mena tivesse aqui, como não está dando liga, ele também poderia estar mal. Amigo de casa, o que eu ia dizer e esqueci, mas agora lembrei de novo, foi o seguinte, a base do elenco, não tem jeito de fugir das comparações, a base do elenco do Grêmio é a mesma. O Grêmio foi reforçado, o treinador é o mesmo e o Grêmio não consegue emplacar no estadual. A culpa é de quem? Minha? Do Roger? Você já viu o Grêmio jogar? Quantos jogos do Grêmio? Nada. Vocês estão falando de rendimento que caiu do Cruzeiro do ano passado para cá. Caiu, mas no papel, o Stefano está ali fora, fez o levantamento. Mesmo número, os mesmos números, do Grêmio, o aproveitamento... Peraí, peraí, não, estou baseado no que eu escuto dos amigos de lá. Ouvi falar. Ouvi falar, mas por quê? A sua opinião não serve, não? Você não assistiu nenhum jogo. A sua opinião não vale nada? Você está usando o Grêmio como comparação, mas não assistiu nenhum jogo. Mas eu estou falando em cima de comentários. Todos os jogos, mas perdeu um caminhão de gols. Você sabe? Então, o Cruzeiro jogou mal todos os jogos? Jogou quase todos. Então tudo bem. Bem mal. Então tudo bem. Me desagradou muito. Não é questão de defender. Eu só acho que vocês estão botando nas costas do David. É o contrário. Aliás, você não, principalmente Eduardo. Botando nas costas do David uma responsabilidade que não é só dele. Ele não é o principal que não é culpado. Só dele. Ele não é o único culpado, mas para mim agora, é o que tem a maior parte. Ele vai pagar a conta porque futebol é resultado. Então, se ele não emplacar bons resultados, e eu disse ali ao Stefano e vou repetir aqui também, se não emplacar bons resultados, eu nem acho que o ponto seja o clássico. Se não emplacar bons resultados, para mim ele não chega no clássico. Você já viu a sequência? Agora, saber se vai ser bom ou ruim, a mudança, eu não sei. Porque se manda o David embora e traz o Oswaldo de Oliveira, tá bom? A sequência do Cruzeiro até o clássico?
Ele está pegando os principais times do Campeonato Mineiro. Pegou o América, vai pegar a Caldense, que foi o principal ano passado. Depois vai pegar os dois melhores times do interior. Vila Nova. Vila Nova não é interior, não vai a gente. Tá, Vila Nova e Uberlândia. Ainda tem o Atlético Paranaense na Primeira Liga. Então o Cruzeiro tem jogos complicados até o Clássico. Eu não assisti todos os jogos do Palmeiras, não assisti todos os jogos do Corinthians, não assisti todos os jogos do São Paulo, nem do Fluminense, e nem não assisti todos. Assisti alguns, mas consigo dizer que no Palmeiras a pressão é a mesma, no São Paulo a pressão é a mesma, no Santos a pressão é a mesma, no Fluminense já trocou de treinador, o Boca Juniors trocou de treinador. O que eu estou dizendo é isso. Espera que eu vou chamar um intervalo, daqui a pouco vocês falam. É a vantagem que eu tenho no processo, né? De poder encerrar quando eu quiser a discussão. Eu vou só dar um recado aqui, que o recado é importante. Eu encerro a hora que eu quiser, então eu nunca perco. Olha aqui, deixa eu dar um recado para você. E atenção que esse é novo, é um recado novo. Recanto do Salvador. O que é isso? Lá em Cachoeira da Prata, aqui pertinho, grande BH, uma oportunidade excepcional de moradia ou para o investimento seguros. Muito seguro, aliás. São lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados com água, luz, meio-fio, demarcados, ruas compactadas, na entrada da cidade de Cachoeira da Prata. Às margens da rodovia, de acesso à cidade a apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC ou Serasa, com até 150 meses para você pagar. Entrada de R$ 4.200, é muito pouco. R$ 4.200 e prestações, sabe de quanto? R$ 399 mensais. Espera lá, né? Muito barato. Você não pode perder tempo. Quem ligar informando que viu o anúncio nos Donos da Bola, a gente vai pagar R$ 2.000 aí para você e você vai dar só R$ 2.200 de entrada. R$ 2.200 de entrada e R$ 399 por mês. E tem mais, hein? Fazendo o seu cadastro por telefone ou pelo WhatsApp, agora você vai concorrer a uma motocicleta. Tem mais essa ainda. Vai morar lá e ainda tem a motinha. Não perca tempo, são poucas unidades. Agende agora mesmo sua visita ao local. Adquira o lote no bairro Recanto do Salvador, é mais uma da Bandeirantes Imóveis, 34850123, só trazendo coisa boa diariamente aqui nos Donos da Bola. Intervalo rápido, volto já. Sol, alegria, diversão, lazer, descontração, gastronomia, emoção, muito verde e água, muita água. Termas Internacional, um verdadeiro resort para você e sua família. Bem ali na BR-040 entre BH e Sete Lagoas, com acesso duplicado para sua maior segurança. O maior parque aquático, recreativo, esportivo e turístico do estado de Minas Gerais e um dos maiores do país. Conta com um amplo estacionamento asfaltado e arborizado. Hotel com arquitetura em estilo europeu, com 40 confortáveis suítes equipadas com TV LCD 32 polegadas, camas queen size, TV a cabo e internet wireless para proporcionar muito conforto e segurança para você e sua família. Um fantástico e gigantesco parque aquático com piscina aquecida de mais de 1.100 metros quadrados de água e uma radical rampa aquática. Piscinas com níveis diferenciados, interligadas por toboáguas terrestres, incríveis toboáguas aéreos e uma piscina cinematográfica com túneis, rampas, escadas e cascatas para os seus dias de lazer se tornarem em descanso e relaxamento. O Termas Internacional ainda oferece um complexo gastronômico com um maravilhoso bar molhado para você e sua família saborearem deliciosos drinks e sucos dentro d'água. Restaurante à la carte com excelente cozinha, tudo no espeto. E a maravilhosa Palhoça Tropical. É o mundo de lazer e diversão para todas as idades. Venha esticar o seu corpo em nosso parque esportivo, que conta com campos de futebol gramados, quadras de areia para a prática de vôlei, peteca e futebol de areia, quadra de basquete, quadra de tênis oficial, diversos patting greens e um drive range de 200 jardas com aulas gratuitas aos sócios para iniciação ao maravilhoso mundo do golfe. Amplas saunas masculina e feminina com capacidade para mais de 70 pessoas. Pista de Cooper, parque de churrasqueiras, 45 maravilhosos chalés com quarto, banheiro, sala e cozinha conjugada e churrasqueiras. E para a alegria da criançada, o parque ainda oferece pista de mini bug, playground infantil com dinossauro, baleia, sapos, pelicanos e muito mais. Muito mais.
Venha visitar o primeiro Museu do Bonsai das Américas, cultivados por mais de 2 décadas pelo bonsaísta Francisco Carlos Correia. Termas Internacional, um lugar paradisíaco. Aproveite esta grande oportunidade de proporcionar o melhor em lazer e diversão para toda a sua família. E está aqui, bem pertinho de você. É muito fácil ficar sócio. No Termas, você pode. Ligue agora e fique sócio. 3295-6565. Venha ser feliz no Termas Internacional. Um verdadeiro resort para você e sua família. Muito bem, de volta com os donos da bola. Os ânimos todos agora em ordem, tudo colocado na ordem certa. E eu quero a Kika aqui comigo, por gentileza. Kika, boa tarde, Kika, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Como é que está o andamento aí da participação da torcida atleticana diante de tudo que foi dito aqui pelos sábios comentaristas? Vamos lá, o Wilton Melo diz que o Atlético ganhou o Mineiro na Bacia das Almas e depois foi eliminado da Libertadores. Poupar jogadores pra quê? Bruno Augusto, o Aguirre tá de brincadeira, poupando o time com meia dúzia de jogos na temporada, e Daniel Galim também acha que tem que jogar com força máxima sempre. A pergunta do Davi Diniz, que eu queria mandar pro Cadu: com Cleiton pela direita, Robinho na esquerda e Prato como homem de frente, o Luan pode temer a titularidade? Olha, pergunta feita para você, por gentileza. Um abraço, pergunta é boa. Na verdade é o seguinte, o Atlético vai ter algum jogador, alguns na verdade, mas pelo menos um de primeiríssimo nível no banco. Porque se a gente imaginar Luan na direita, Prato lá na frente, Casares pelo centro e brigando por posição ali na esquerda, Robinho, Yuri e Cleiton. Então, o elenco é muito bom, as contratações foram muito boas, não vai ter jeito de encaixar todo mundo. Mas é bom isso, né? Porque fatalmente um outro acaba levando um cartão, machucando, substituições ao longo do jogo. Eu não mexeria no Luan e no Lucas Prato do meio para frente, esses dois do ano passado, no quarteto de frente. Encaixaria Casares, Robinho ali brigando com Cleiton. Vai ser muito difícil, porque, gente, eu acho que a contratação do Cleiton foi menos badalada do que deveria. Assim, não estou falando de criar o Aue, elogiar sem sentido. Estou falando, talvez, pelo fato dele ter chegado perto do Robinho, e o Robinho ser jogador de Copa do Mundo, muito conhecido, traz os holofotes naturalmente, mas o Cleiton foi uma baita contratação. E joga muito. O Yuri também é muito bom. Então, o Yuri, a movimentação. Seria exagero? É difícil, Everton, não é ficar em cima do muro, não. Inicialmente, eu escalaria o time desse jeito que eu falei. Luan na direita, Casares pelo centro, Robinho pela esquerda e Prato lá na frente. Só que com uma briga por posições ferrenha. Qualquer um desses aí, desses 4 que não responder, vai ter Cleiton, vai ter Yuri, principalmente o Robinho, que pode ser o que tem mais nome, mas que, né... Até porque o Cleiton só joga Libertadores a partir das oitavas de final. Então o Aguirre vai ter uma tranquilidade para trabalhar sem o Cleiton. Tranquilidade entre aspas, porque para ele é gosta ganho, de né? mexer. Você mantém o Donizete ou põe o Júnior Urso na vaga dele? Hoje eu mantenho o Donizete, mas pelo que eu tenho visto do Júnior Urso, vai ser uma briga legal ali, pela posição de volante do Atlético do Carioca. Hoje ainda o Donizete. Apostar em Casares. Você também acha que o elenco do Atlético é melhor ano passado, porque perdeu o Giovanni Augusto? Não, aí é bem melhor, né? Aí é bem melhor, né? Aí você está menosprezando a inteligência do amigo. De forma alguma. Dimara, deixar o Robinho no banco e ter um time mais rápido, como diria Afonso Alberto, um time lépido, com Cleiton de um lado, Luan do outro, Casares armando e Prato à frente, seria exagero se olhar para o banco e ver o Robinho? Não, e é por isso que a gente está falando dessa valorização e principalmente da questão do banco. São opções e jogos que vai ter que acontecer isso, por uma questão de opção tática dele. E o Diego Aguirre é um treinador que a gente questiona essa questão dele estar mudando sempre, mas ele não tem medo de fazer isso. Né, de trocar, de mudar, se o cara tem nome, se não tem nome, se o cara é o astro da equipe ou não. Acho que ele morre de medo de manter exatamente, ele não vai fazer isso mesmo. Ele vai naquela, olha, taticamente para este momento isso é importante, Robinho pode ser banco. Taticamente para mim nesse momento é importante, Robinho é titular, pronto. Naquela dos amigos do Sul, que o Eduardo desqualifica, quando eles comentam, né, eu tenho que ver todos os jogos para tecer comentários sobre determinado profissional, fica muito claro. Mas eu não estou de acordo que com a Aguirre você tem prós e contras. Mas com todo treinador você tem prós e contras. Mas no caso do Aguirre, talvez de forma mais definida em alguns aspectos. Eu acho um bom treinador, acho que tem que ter um voto de confiança. Acho que o Atlético, entre os times brasileiros,
talvez é o que tem um saldo mais positivo da temporada até aqui. Começou a ganhar na Florida Cup, né? O estadual não conta muito e na Libertadores ganhou os 2 jogos. Né? Sendo que na primeira rodada, se você for avaliar o rendimento dos 5 brasileiros, o Atlético foi o melhor. Né? O Corinthians ganhou o seu jogo também, mas foi daquele jeito, né? Não jogou bem daquele jeito. Foi mais no final ali, como tem sido recorrente no caso do Corinthians, que como um todo até está bem também na temporada, pelo que a gente imaginava. Enfim, só que esse negócio de prós e contras, claro que todos têm, mas talvez no caso do Aguirre tem alguns pontos que chamam a atenção. Né, que ganham destaque, assim, algumas características muito boas e outras não tão boas, assim, que chamam a atenção de forma mais clara. Mas eu só não dou conta de fazer isso que o Everton faz, de, porque o Grêmio tá mal, o Cruzeiro também pode estar, porque o outro tá mal, o Atlético também pode estar. Azar deles, eu tenho cobrado isso daqui. Eu nem entendi o que o Everton quis dizer aquela hora, eu nem sei se o que ele quis dizer foi isso. Eu vou explicar numa próxima oportunidade. O time de lá tá mal, então os daqui também podem estar. Eu acho que a Kika deveria explicar. Não, eu vou explicar numa próxima oportunidade, que eu já vi que vocês têm uma dificuldade de interpretação. Tem que ter uma lousa e tal. Então, numa próxima oportunidade, a gente tenta, não tem o tempo. Mas a Kika, depois eu quero ler uma mensagem que chegou, que você vai matar na hora quem mandou. Eu gostaria de ouvir a Kika agora para girar a participação do torcedor do Cruzeiro. Kika, por gentileza. O espaço, sem um jogador como o Ilhas, não dá para manter o esquema do Mano. Gabriel Rocha, quem acompanha o Pisano diz que é bom, então por que nem entra nos jogos? O Marcos Wes, porque Marcial e o Pisano nunca entram? Thiago Coimbra, Henrique estava caminhando na hora do chute do Brian, cadê o Maciel ou o Gino no lugar dele? E o Yuri Siqueira, David repete os mesmos erros desde a primeira partida, evolução 0. Eu já, inclusive, marquei, tá? No Atlético e no Cruzeiro, para a gente ir junto acompanhar o treininho lá. Ótimo. Por gentileza, Dimara, você escolheu alguma pergunta para ser respondida ou você opta pelo tema livre? Não, tema livre não. Acho que esse questionamento é interessante dos jogadores que ainda não tiveram aproveitamento. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas entre os jogadores que não tiveram aproveitamento, acho que o que mais chama atenção é o Pisano, né? O Pisano, não é nem o Marcial, nem o glorioso Gino. E na questão do Pisano, eu até comentei com o Eduardo Pantes, que esteve lá e acompanhou o treinamento, qual era a dificuldade que ele tinha, porque era um jogador que a gente tinha maior expectativa. Agora, vamos ser muito sinceros. Se esses caras estivessem tão bem no treinamento, não é possível que o David, com a corda no pescoço, o ponto sendo arrastado, questionado, ele não estava jogando. Além disso, pelo amor de Deus, né? É meio injusto até ser questionado o treinador nesse pior sentido. Do que o Sanchez-Min, que não está jogando nada. Eduardo, não é possível a opção, é outra coisa. Mas é porque a Dimara falou, se eles estiverem tão bem no treinamento, não é possível que não entre em campo. E o Sanchez-Min jogando mal, entra em campo. O Henrique mal pra caramba, não sai do time. Independentemente da avaliação que cada um pode ter dos reforços do Cruzeiro, do Atlético, os dois times contrataram muito em quantidade. Então, não tem nem tempo hábil de escalar todos. E ao mesmo tempo que eu acho que já é hora de dar uma chance mais concreta para o Pisano, se o Pisano tivesse, talvez o Sanchez-Min não tivesse jogado com frequência. Sabe qual que é a diferença? Aí todo mundo ia falar, o Sanchez-Min... Eduardo viu o treinamento, gostou do Pisano nos treinos. Sabe qual que é a diferença das contratações do Atlético para o Cruzeiro? Qual que foi a única contratação desconhecida, entre aspas, do Atlético? Que chegou todo mundo falar, não lembro dele jogando, não vi jogar, preciso ver. Casares. Com 2 jogos, você já falou, esse cara é titular. Os do Cruzeiro, que a gente não lembrava, eles jogam, outros nem entram em campo, a gente não consegue ver evolução ainda. Para mim, essa é a grande diferença. Por isso que eu cravo. Até contratou muito melhor. Contratou melhor, muito claro. Melhor. E principalmente, depois com essas 2 últimas, né, Panzi? Já estava um pouco melhor. Não, essas 2 últimas... Robinho Cleiton a gente conhece, no mínimo um pouco melhor, né, gente? É uma coisa para levar o pé da letra. Já estava melhor. Só que com essas 2 últimas... de vez, assim, colocou o carimbo, né? Contratei melhor. Ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto que é compreensível pelo fato de estar na Libertadores, né? Não é para aliviar para o diretor do Cruzeiro, mas claro. Não, e se torna mais atrativo nesta temporada especificamente para o Cleiton, por exemplo. O Cleiton, que é um cara badalado, que pode ir para vários lugares, ele vai escolher um time que está na Libertadores ou não. É engraçado que a gente girou ali as coisas do Cruzeiro, vocês entraram no Atlético, mas aqui tem uma mensagem aqui, vamos ver se adivinha quem escreveu. Gente, está muito claro, o David não é treinador ainda, vai demorar um tempo
para virar treinador. Aprender no Cruzeiro fica complicado. Ele não tem nem postura de treinador. Quem mandou essa mensagem? O pai do Papai. Eu conheço a opinião dele. Papai mandou essa mensagem. Agora, deixa eu fazer a pergunta que eu queria fazer sobre o Cruzeiro. Só uma reflexão. A palavra é sua. Só uma reflexão. Ô, gente, tudo isso não era previsto? O Cruzeiro é cheio de números, trouxeram N números pra gente no início da temporada, de jogadores, de desempenho do David, do que o David tinha feito com o Mano, que o Mano tinha indicado o David, que o Mano achava que o David era o máximo, que não sei o quê, que não sei o quê. Ou todo mundo achou que o David ia chegar e pronto, sou o treinador, tô pronto. Gente, isso estava previsto. Mas para assumir o Cruzeiro, tem que estar assim. Mas estava previsto. Não. A diretoria assumiu um risco. Treinador para assumir o Cruzeiro tem que estar pronto. Mas a diretoria assumiu um risco. Está começando a carreira, mas tem que estar pronto. Eduardo Batista é um bom nome? Assumiu o risco. Sei. Aí, ó, tá vendo? Fez um trabalho bom no Eu acho que agora então tem que vir medalhão. Um péssimo no Fluminense. Fluminense muito ruim, Eduardo Batista. É curioso que os caras pediram a cabeça do Marcelo, alguns deles pediram a cabeça do Marcelo quando o Marcelo foi embora, já começam a mandar mensagem no Twitter, pô, traz o Marcelo e tal. Alguns não muito. Olha aqui, preste atenção que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para saber se existem irregularidades no seu contrato, é fácil. Você vai ligar agora nesse telefone, chamar no WhatsApp, tá? Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Você vai ligar agora, marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas, além de reduzir o valor da parcela do financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago, aquele que você já pagou devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Está sofrendo ação de busca e apreensão, se já perdeu o veículo, saiba que possui defesa, busque a defesa nesses telefones aqui. Faça contato aqui, chame no WhatsApp, tá? Pare de pagar taxas abusivas, não deixe de ligar, tá? Faça a revisão do seu financiamento, se der ocupado, insista, mas não deixe de ligar 2559-8877, 2559-8877, rapidinho, volto já. Os donos da bola. Oferecimento Páscoa Carrefour. Ofertas para surpreender toda a família. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Não dou conta, não. Você vê, eu estou vendo aqui a movimentação das redes sociais, o povo está comigo. O povo está comigo. Tá com você, sim. O povo está comigo. O Cruzeiro perdeu 2 jogadores, o treinador não tem culpa. Imagina o América, imagina o Givanildo, que perdeu 208 titulares e já deu padrão pro time do América. Beleza aí, ó. Aí, fera. Beleza. A pressão no América e no Cruzeiro é a mesma. Bacana. Não tô falando de pressão, não. Eu tô falando que um rende, então é o seguinte, então tudo bem. O David sai. Indica um aí. Não ganho pra isso, indica aí. Não ganho, você fala, eu não ganho pra isso. Então tudo bem. Você é o primeiro a falar, não ganho pra isso. Não, mas é que aí que mas tá. Eu não quero que ele saia agora. Não quero. Você não me deixa criticar o David. Sabe quem Não, absolutamente. Você é um dodói, monta um barraco com ele. Você é livre, você vive num país democrático. Monta um barraco. Estão pelejando pra voltar ao militarismo, mas ainda é democrático. Lá no Recanto do Salvador, lá que você falou, e monta um barraco e vai morar com o povo está comigo, Cadu. O que você quer falar aí? Pedrinho. Não, que eu até concordo com você. Obrigado. Acho que o David tem que continuar, pelo menos por enquanto. Acho que é complicado achar um treinador mesmo. Tem treinador que deixa a gente na dúvida, Everton. Às vezes as pessoas cobram da gente uma resposta na ponta da língua. Se me perguntar hoje, você acha o Eduardo Batista um ótimo nome para time grande? Não sei mais. Eu também não Porque ele fez um baita trabalho no esporte, agora foi muito mal no Fluminense. É complicado, sim, você ter uma opinião formada de todo mundo. Então, eu acho que o David tem que continuar um tempo
Ó, eu tenho uma mensagem aqui, mas essa aqui não pediu para abrir o nome, então eu vou preservar. Everton, se David cair, ele vai cair. Tá falando com uma certeza realmente sensacional. Com a certeza da flecha do PowerPoint. Tá falando, pode cravar, o próximo treinador do Cruzeiro, se o David cair, será Adilson Batista. Olha, imagina o Adilson contra o Aguirre num clássico, assim, tira um lateral, coloca o volante na bola. E não tô dizendo que é a mesma coisa, não, que são iguais, viu, gente? Só tem essa característica igual, viu, torcedor? O Adilson Batista terminar de cabeça para baixo. Adilson Batista, que deve ser da família do Eduardo Batista, é mais ou menos a mesma história. Fez um grande trabalho no Cruzeiro, mas só porcaria depois. Tô errado? A verdade é que satisfazer as vontades de vocês é muito difícil. Eu preciso ir embora almoçar. Tchau.